Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que acabou de avançar para um novo patamar. Ao final de 2 dias de intensas negociações em Londres, China e os Estados Unidos, enfim, chegaram ao acordo para aliviar as restrições comerciais entre os dois países. O Donald Trump, em sua rede social, a Truth Social, acaba de afirmar que o acordo entre Estados Unidos e China está feito. Segundo ele, a China abrirá o mercado para os produtos americanos, ou seja, os produtos americanos em solo chinês receberão uma taxação de 10%, já os produtos chineses em solo americano receberá uma taxação de 55%. Pois é, meu amigo, a China também informou que se comprometeria a fornecer ímãs e terras raras extremamente essenciais para a indústria de alta tecnologia americana. Em troca disso, os Estados Unidos permitiriam a entrada de estudantes chineses em universidades americanas. Parece que a estratégia do Donald Trump de utilizar as tarifas como uma arma para trazer a China para a mesa de negociação está surtindo efeito e está trazendo, resultados bastante satisfatórios para os Estados Unidos nesse momento, que estão vendo a China, que antes não queria negociar de jeito nenhum, aceitar acordos que podem trazer muitos benefícios para a economia americana. E não para por aí. As tarifas também já surtiram efeitos na balança comercial americana, que já deu sinais de uma forte recuperação. E a inflação dos Estados Unidos também ainda veio abaixo do esperado. Com isso, até o Donald Trump acabou dando uma cutucada lá no Fed, no Banco Central americano, para cortar juros na próxima reunião. Quem diria que essa estratégia do Donald Trump poderia funcionar, não é verdade? Parece que está funcionando. E para os esquerdistas de plantão, fica tranquilo, porque essa parceria comercial entre China e os Estados Unidos pode afetar justamente o Brasil, porque os Estados Unidos são um grande concorrente do Brasil no agronegócio. E com a abertura da China para os produtos americanos, pode ser que a China importe menos os produtos brasileiros nesse momento, hein? Pois é, quem diria que o comunista Xi Jinping faria acordo com um capitalista que é o Donald Trump e deixaria o Lula, um outro comunista, a ver navios, hein? Bom, meus amigos, acordamos hoje com o Donald Trump fazendo uma publicação na sua rede social informando que o acordo entre China e os Estados Unidos está feito, ou seja, está pronto, ainda está sujeito à aprovação final, tanto do Xi Jinping quanto do próprio Donald Trump, mas a estrutura do acordo já está pronta e o secretário de Comércio americano também já trouxe informações de que agora vai seguir para a próxima fase, que é a aprovação tanto do Donald Trump quanto também do Xi Jinping. Mas a grande vitória, segundo o que o Donald Trump trouxe, é que a China abrirá o seu comércio para os Estados Unidos. E esse daqui é o cerne, é a grande questão dessa guerra tarifária dos Estados Unidos. Por quê? Porque com o déficit da balança comercial americana de mais de $1 trilhão, essas ações do Donald Trump foi justamente para sentar com os países e negociar menores tarifas. Só que ninguém quis sentar para negociar, para cortar tarifa. Ele decretou o tarifaço e agora sim os países estão retornando, estão voltando para negociar com os Estados Unidos. A China agora está avançando nessa negociação. Trump diz que atuará com Xi Jinping para abrir a China ao comércio americano. Em publicação na rede social, na Truth Social, que é a rede social do próprio Donald Trump, Trump pontuou que a abertura chinesa seria uma grande vitória para ambos os países. Abre aspas para o Donald Trump. Nosso acordo com a China está feito, sujeito à aprovação final do presidente Xi Jinping e mim. Ímãs completos e quaisquer terras raras necessárias serão fornecidos de primeira pela China. Da mesma forma, forneceremos à China o que foi concordado, incluindo estudantes chineses que utilizam as nossas faculdades e universidades, o que sempre foi bom para mim, no caso que está dizendo, sempre foi bom para os Estados Unidos. Estamos recebendo um total de 55% de tarifas e a China 10%. E ele finaliza dizendo que agora o relacionamento entre eles é excelente. Nessa outra matéria que saiu aqui na Fox Business, um canal internacional, deixa eu traduzir aqui, diz que Estados Unidos e China chegam à estrutura para implementar o acordo comercial, diz Lutnick, que é o secretário de Comércio americano. Negociadores americanos e chineses se encontraram em Londres após a ligação telefônica na semana passada entre Donald Trump e Xi Jinping, que eles se falaram, e marcaram esse encontro. E está aqui a foto da equipe econômica dos Estados Unidos e da China, todo mundo aqui posando para a foto no dia de hoje lá em Londres, logo após eles anunciarem que eles estão fechando aqui o acordo e agora esse acordo está indo apenas para
a assinatura tanto do presidente Xi Jinping quanto do presidente Donald Trump. E essa é uma estratégia extremamente interessante para os Estados Unidos, por quê? Porque isso aqui acaba contrabalanceando a balança comercial dos Estados Unidos, que é tudo que os Estados Unidos exporta e importa, que precisa estar andando ali no equilíbrio. Todos os países no mundo inteiro trabalham para que a sua balança comercial esteja em equilíbrio. Só que os Estados Unidos, nesse momento, principalmente no governo do Joe Biden, tem fechado com um déficit trilionário. Mais de $1 trilhão de déficit na balança comercial dos Estados Unidos aconteceu no ano passado, no ano de 2024. E a estratégia do Donald Trump é justamente reajustar essa balança com os Estados Unidos, exportando mais os seus produtos e importando menos os produtos de outros países, principalmente da China. E todo esse tarifaço já está influenciando na balança comercial dos Estados Unidos. Nesse gráfico aqui que acompanha a balança comercial dos Estados Unidos, mostra pra gente uma coisa muito importante. Tudo que está abaixo desse zero aqui, ó, significa déficit, e o que está acima significa superávit. A balança comercial americana tem fechado, cara, com déficits bilionários todos os meses. Os países do mundo inteiro estavam aplicando sanções, tarifas aos produtos americanos para desestimular a entrada dos produtos americanos nos seus países. E como a população dos Estados Unidos consome muito e não tinha nenhum tipo de barreira tarifária para os produtos internacionais em solo americano, o que estava acontecendo? Estava contribuindo justamente com esse déficit trilionário na balança comercial. Só que aqui entrou o Donald Trump em 2025. Assim que ele ganhou, a China começou a enviar os seus produtos para os Estados Unidos. Então a importação nos Estados Unidos aumentou significativamente nessa demanda reprimida. Mas foi só, logo em seguida, aplicar o tarifaço aqui, ó, a balança comercial já teve uma melhoria significativa só no primeiro mês de tarifaço. O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu drasticamente para 61 bilhões de dólares em abril de 2025, ainda continua com déficit. A projeção era que fechasse em torno de 68 bilhões de dólares de déficit, fechou com 61 bilhões, ou seja, teve um déficit menor, o menor déficit desde setembro de 2023, em comparação com um déficit de 138 bilhões de dólares em março de 2025. E a tendência é que esse déficit fique mais próximo aqui, ó, do zero, né? Seja, tenha mais um equilíbrio, fique mais próximo ali do zero do que o que estava acontecendo aqui, né? Com déficit chegando na casa dos 70, 80 bilhões de dólares por mês, todos os meses. O maior déficit comercial dos Estados Unidos foi registrado justamente com a China, 19,7 bilhões de dólares agora em abril de 2025. Já o déficit com a União Europeia também despencou 17,9 bilhões de dólares. E os déficits, tanto com o Canadá quanto com o México, também se estreitaram nesse mês de abril. Outra notícia positiva para os Estados Unidos é que a General Motors informou que vai investir 4 bilhões de dólares em fábricas nos Estados Unidos em meio às tarifas, às ameaças tarifárias, meu amigo. Outra informação que também está sendo positiva e importante para os Estados Unidos hoje é que a General Motors, a GM, informou que vai investir 4 bilhões de dólares em fábricas nos Estados Unidos em meio a ameaças das tarifas. Pois é, utilizar tarifas como armas, taxação como arma, obviamente tem o seu preço, é uma medida muito extrema, mas que está surtindo efeito, e o povo americano sabia que isso iria acontecer. E como uma guerra, né, uma guerra comum é o povo que paga com seus impostos tanques de guerra, avião, navio, soldados, armamento. É assim que funciona numa guerra bélica. Agora, numa guerra comercial, é o povo também que paga com mais impostos, com mais tarifas, quando o seu país entra numa guerra comercial contra outro país. É sempre o povo que paga o pato inicialmente. Mas a taxação, por mais que seja uma medida amarga e todo mundo torce o nariz, ela acaba surtindo efeito principalmente quando quem está aplicando a tarifa é o peixe maior da mesa. A montadora anuncia investimento em 3 unidades para aumentar a produção de veículos elétricos e a combustão, enquanto enfrenta possíveis tarifas de 25% sobre os veículos importados. Ou seja, se a GM estava saindo dos Estados Unidos para produzir em outros lugares, agora eles estão retornando para produzir em solo americano. E isso traz uma série de benefícios para a economia americana. Outra notícia positiva para a economia americana é que a inflação ao consumidor, todo mundo achou que viria muito forte, ela veio menor do que foi esperado. A inflação ao consumidor dos Estados Unidos sobe 0,1% em maio, abaixo do esperado. Economistas previam que as pressões sobre os preços, por conta do tarifaço,
continuariam a aumentar à medida que as empresas tentassem se adaptar à forte escalada das tarifas. Mesmo repassando o valor das tarifas, por enquanto ainda não está interferindo na inflação. A tendência é que essa inflação pegue mais tração mais para frente. Por quê? Porque os estoques, por enquanto, são estoques de produtos que já estavam em solo americano. A tendência é que a gente veja uma inflação mais forte nos Estados Unidos daqui a 2, 3 meses. Mas mesmo assim, o Donald Trump comemorou os dados da inflação e ele aproveitou para dar uma cutucada ali no Fed, pedindo o Fed para que o Fed, o Banco Central Americano, corte os juros, que os juros ainda estão altos nos Estados Unidos. E se tiver corte de juros nos Estados Unidos, vai ser bom para o Brasil, porque os investidores tendem a olhar para outros países para assumir um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade maior do seu dinheiro. Então, se tiver corte de juros lá nos Estados Unidos, pode trazer bons frutos aqui para o nosso país também, para a nossa economia. Abre aspas para o Donald Trump. O IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que é como se fosse a inflação, acabou de sair, números incríveis. O Fed deveria baixar 1 ponto inteiro, pagaria muito menos juros sobre a dívida a vencer, muito importante. Ou seja, ele sabe que a dívida americana está muito pressionada nesse momento e a tendência é que a gente veja uma dívida maior, o governo gastando cada vez mais para compensar também esse tarifaço, porque ele está dando subsídios fiscais para vários setores da economia, ou seja, para compensar a tarifa, a taxação dos produtos internacionais em solo americano. E mesmo com o corte de gasto, mesmo com o DOGE, com o departamento lá do Elon Musk trabalhando para cortar gastos, não é o suficiente para equilibrar as contas públicas americanas que nesse momento estão se deteriorando também. De qualquer forma, as ações do Donald Trump estão surtindo efeito e ele está comemorando e muito esses números da economia dos Estados Unidos. Bom, se você chegou até aqui, significa que você gosta do meu trabalho. E a gente acabou de receber a notícia que eu, Josué Aragão, estou concorrendo pela primeira vez ao prêmio IBEST na categoria Influenciador de Negócios e Economia. E para eu avançar para a próxima fase, eu preciso estar entre os 20 primeiros colocados e eu conto muito com a sua ajuda. Se você acha que o nosso trabalho aqui é relevante, ajuda o nosso canal, vote no Josué Aragão lá no prêmio IBEST. Para você votar é muito simples, o link vai estar aqui na descrição do nosso conteúdo, vai aparecer no QR Code aqui em cima também. Você vai para a página do IBEST, você vai informar o seu e-mail, vai computar o seu voto. Assim, 10 segundos você já consegue fazer aí, consegue votar na gente. Só para você ter uma ideia, a Miriam Leitão está na nossa frente nesse momento. Então, me ajuda aí a virar esse jogo. A gente precisa estar na frente dela, não é verdade? Você acha que a gente precisa estar na frente dela, então vota lá no Josué Aragão. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento na nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acha que o Donald Trump está conseguindo o que queria com essas tarifas? Deixa sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que a gente traz aqui, meu amigo, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.